Boa noite, senhoras e senhores. Eu me chamo Vinícius Ribeiro e serei o mestre de cerimônias nessa noite, na qual, em nome da Federação Brasileira de Veículos Antigos, realizaremos a cerimônia de posse da diretoria executiva e conselhos consultivo e fiscal, de acordo com a Assembleia Geral Ordinária ocorrida em Araxá, Minas Gerais, no dia 6 de junho de 2026, na qual foram eleitos os ocupantes desses postos durante o biênio 2026-2028, assim como também as diretorias regionais e técnica que foram nomeadas neste interim. Aproveito para agradecer a presença de todas as senhoras e senhores presentes aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para prestigiar este momento tão importante para a nossa instituição, em especial os representantes dos clubes federados, que são aqueles que dão estrutura para a realização do trabalho que a FBVA faz representando o antigo mobilismo brasileiro. Gostaria de agradecer também ao deputado estadual Itamar Borges, representado aqui por seu assessor, Flávio Filho, grande apoiador do antigo mobilismo e que gentilmente possibilitou a sessão deste auditório para que pudéssemos celebrar este momento. Também um agradecimento especial à Rede Alesp, que gentilmente está transmitindo este momento tão importante para a nossa instituição e para o antigo mobilismo brasileiro. Dando início à cerimônia, gostaria de chamar o presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, Sr. André Spessel, a quem convido para tomar lugar aqui e dar sua palavra neste momento. Uma salva de palmas, por gentileza. Muito bem. Então, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui nesta noite novamente. Estamos retomando agora um novo período na gestão da federação. Isso é um motivo de grande satisfação, porque demonstra que o trabalho que a equipe vem fazendo vem produzindo resultados e tem merecido a consideração dos senhores, que na realidade são a federação. São os clubes que fazem parte dessa federação, que estão aqui, representados por muitos dos senhores, que determinam se o trabalho vai bem ou não vai e em que direção ele eventualmente deva seguir. Então, entendo que esse período que estamos concluindo agora tem sido relativamente, então, satisfatório, de formas que há uma recondução a esses 2 anos subsequentes. Muito bem. Eu deixei alguns pontos que gostaria de colocar aqui para os senhores e as senhoras, no sentido de colocar um pouco o que tem se feito. Porque, às vezes, as pessoas se perguntam, sim, tal, essa diretoria, esse pessoal, o que produz essa gente? Às vezes você tem uma sensação positiva, que até te recomende ou te induza a dizer para continuar, mas muitas vezes, no detalhe ou no item, você não tem muita clareza ou muita informação. Então, eu deixei anotado aqui, por exemplo, das ações institucionais da federação, que é uma das principais razões dela existir. É exatamente esse o ponto da defesa de ter uma federação, ou seja, agrupar um conjunto de clubes, de aficionados, de mesmo interesses, para poder representar esse grupo com mais peso, com mais incisão junto a qualquer órgão federal, municipal, enfim, a instituições de modo geral. Então, isso é uma das razões fundamentais da federação existir. Então, temos aqui ações nesse sentido de governo. Temos 2 assistentes, 2 colaboradores, 2 consultores que estão lá em Brasília, procurando defender diuturnamente os interesses da federação junto ao grupo político, o que, evidentemente, não é tão fácil. Enfim, temos lá essa representação justamente pela percepção que temos que estar muito presentes e estarmos cobrando e tendo resultados minimamente esperados. Desse processo governo, então,
estamos trabalhando para desenvolver o sistema que venha a racionalizar e a disciplinar as questões da placa preta. Ou seja, que tenhamos um canal com o governo federal, do qual já desenvolvemos a plataforma própria, já temos toda a federação que opera dentro da plataforma nova, e só não entramos num processo junto ao Senatran, porque ainda o SERPRO, que tem que ser o receptor dessas informações dentro da plataforma nova, ainda não está preparado. Então, estamos insistindo para chegarmos a esse ponto e temos feito abordagens diversas do que as abordagens simplesmente técnicas, como fomos tantas vezes a Brasília conversar com o pessoal do Senatran, sem, às vezes, conseguir grande progresso, então mudamos para também uma abordagem mais política, que tem se mostrado interessante e, eventualmente, promissora. Então, vamos ver se caminhamos bem num tema que é medular aqui. Todo mundo fala disso, todo mundo tem opinião sobre isso, todo mundo tem 1000 soluções para isso, mas ninguém resolve o problema de forma abrangente. Essa proposta, entendo que ela é abrangente, ela vem estabilizar essa situação, vem serenar esse ponto. Lembrando que isso é um problema hoje de grandes dimensões. Nós temos hoje gente que se especializou em oferecer essas placas a preços elevadíssimos e premiando com essa placa, evidentemente, veículos sem condições. Isso tem permeado, tem campeado por aí, tem se feito um monte de denúncias e apresentações e questionamentos e levantamentos, mas ainda não temos tido uma resposta, e talvez ela nem venha dessa forma, porque policiar tudo isso aí é praticamente impossível. Tem que cortar na fonte, onde discipline uma confecção de uma placa mediante uma avaliação estrita e correta. Ainda estamos lutando para isso. Anotei também nossa relação com a FIVA. Nós hoje somos um grupo extremamente representativo na América do Sul, América Latina, no Alto Antigo. E isso tem sido também um esforço da Federação Brasileira em apresentar esse trabalho, essas pessoas, e, enfim, essa realidade de Alto Antigo na Federação Internacional. Temos tido sucessos importantes, como foi o evento da Convenção da Federação em Salvador, onde todos os membros voluntários da Federação Brasileira foram convidados por ela para participar de um evento que é o evento anual do encontro da FIVA, que acontece dentro do seu ambiente, mas depois permeia também pela recepção que nós oferecemos àquela entidade. Fato muito positivo, porque é a primeira vez que sai esse evento da Europa e vem para o Hemisfério Sul, e foi no Brasil. E foi, modéstia à parte, um belo resultado. Funcionou muito bem. A equipe foi extraordinária em todos os sentidos. Depois nós temos as batalhas do dia a dia, como estamos hoje com o prato do álcool na gasolina. Então, todo mundo sabe, todo mundo tem uma opinião formada, tudo, mas nós estamos aí gerindo isso pelo governo por decretos. Então, está lá definido que nós vamos para 32% de álcool. Quiçá amanhã, 35%. Então, também é um empenho da federação, porque isso tem consequências. E o questionamento hoje do Ministério Público sobre essa questão diz justamente em relação à mecânica desses automóveis, ou dessas motocicletas, ou desses veículos, de modo geral, que não estão preparados para essa mistura, para essa condição de combustível. Então, essas são bandeiras que a federação talvez não alardeie tanto, apesar dela ter feito a sua nota de repúdio, mas está trabalhando isso na coxia para tratar de contribuir para normalizar esse tipo de situação. Interessante, então, um outro ponto, a questão de informatização. Nós tínhamos uma federação que era analógica, era manual, era no papel, de alguns
ano e tanto para cá, um esforço grande de toda a equipe para introduzir essa plataforma que eu mencionei no item 1 para começar a operar digitalmente. Um certificado que poderia chegar a 10, 15, 20, até 30 dias em épocas passadas, até pelas questões de atraso, de correio, de tempo de avaliação e tudo mais, hoje se faz em 4, 5, talvez 6 dias, eu não tenho o número exato, mas numa velocidade muito, muito maior, trazendo mais satisfação e trazendo serviço. Um movimento importante, essa informatização, essa modernização da federação no sentido da informação. Digamos ainda que a parte técnica, que ela anda um pouco próximo ao item 2 da informatização. A parte técnica é o que escrever lá na informática. Também nos deparamos com um quadro preocupante, muito preocupante. Porque nas diversas regiões do país, fizemos uma pesquisa inicial para interpretar o que cada região e cada grupo avaliador pensava da avaliação de determinado carro, determinada situação. Algumas regiões foram pródigas. Tivemos diferenças, às vezes, entre avaliadores de 3, 4, 5 pontos numa avaliação. Tivemos outros com 10, 12, 15, 26. Então, disparidade na percepção. O que fez a federação? Um plano com todo um cronograma, solicitou ao diretor, vice-presidente da parte técnica, junto com o seu colaborador Maestrelli, que fizessem um programa de workshops. Eu pediria que me ajudasse em que número nós estamos? 19. Então, veja a movimentação que tivemos que fazer, a logística que se montou para oferecer lá na ponta para o clube, naquela região, naquele estado, uma homogeneização de visão. Por quê? Porque nós queremos um determinado grau de excelência naquilo que a federação oferece como serviço. Eu não estou misturando as coisas dizendo, mas o cara lá da esquina, que ele vende o certificado. Não está aqui para discutir isso. O propósito da federação não é competir com esse tipo de gente. A federação lamenta, e cada vez que eu tenho oportunidade, e hoje vou repetir de novo, esse problema da placa paralela é um problema moral. Moral. Não é da Senatran, não é da federação, não é da FIVA, não é de ninguém. É um problema moral nosso, público brasileiro. Por quê? Porque se nós sabemos que temos uma avaliação crítica, como eu disse, que temos nos esforçado fazendo workshop para assegurar uma boa avaliação, essa avaliação é exigente. Então, se eu tenho um carro que não tem essas condições, e eu entendo que colocando a placa preta eu vou ganhar um dinheiro sobre isso, seja lá o que for o motivo, ou pelo próprio ego de ter a tal placa preta, eu pego esse carro de segunda linha, desqualificado, vou lá no Zezinho da esquina, pago 1.500, 2.000, sei lá quanto, e sai a tal placa. Isso hoje é tão descarado que tem anúncio no seu celular, na televisão, no panfleto, na igreja, onde você quiser. Mas quem é que compra esse serviço? Somos nós. Então, nós fazemos a apologia do mau serviço. Nós desejamos o mau serviço, que é exatamente a contramão dos propósitos e das bases morais também da federação. Então, continuamos com o mesmo grau de exigência, com a mesma postura, esperando que, ao longo do tempo, as pessoas, nossos concidadãos, se deem conta que não estamos aqui para burlar nada. Nós estamos aqui para preservar o auto antigo na sua melhor condição, na razão por que tudo isso foi definido, que é a preservação desse patrimônio cultural. Então, não estamos para negociar placa. Fosse isso, nós seríamos campeão de vender placa. Só que não é esse o propósito. Então, como eu digo, quando eu posso, eu não perco a ocasião de mencionar isso.
Muitas vezes as pessoas dizem, vocês têm que acabar com esse negócio da placa treta. Não tem que acabar nada. Quem tem que acabar com a placa treta somos todos nós. Ela é nossa responsabilidade. Se ela existe, é porque nós fomentamos. Tá certo? Bom, desculpe o parêntese. Então, temos os workshops para preparar cada vez melhor essa federação, mais segura e melhores condições. Não vou deixar de citar que temos hoje o colega Walter, que está conosco, fazendo parte desse grupo, se ocupando da parte de informação, memória, dados, para poder apoiar o pessoal de avaliação. O Walter tem uma experiência grande, tem um acervo muito grande, é um homem dedicado a isso, portanto, é mais um investimento para melhorar as condições de avaliação de um produto da federação. Temos feito um esforço muito grande para estar na ponta. O que é estar na ponta? Estar com o clube lá da cidade tal, do estado tal, do município tal. Levar a federação até lá. Porque quando começamos esse projeto em 2023, nos propusemos a trazer a ponta para o centro. Ou seja, nós tínhamos um grupo gestor que decidia sobre suas percepções das necessidades lá da ponta. Muito difícil fazer isso com um mínimo de resultado positivo. Você não tem como dominar toda essa necessidade. Então, nos determinamos, tanto parte do Conselho Consultivo, tanto quanto diretoria executiva, tanto quanto diretores regionais, a trabalharmos os eventos, nós todos irmos para o campo. Não esperar relatório do que está acontecendo, nem de quem achou coisa nenhuma. É ir lá para ver. Não é brincadeira o que é o custo disso, mas, por outro lado, também tem o custo pessoal. Você tem que investir 3, 4 fins de semana num mês, 2, 3, talvez, você está fora. E você está lá cumprindo esse trabalho. Por crer que a federação tem que estar ouvindo a pessoa lá na ponta. Não manda dizer, diz de presente, diz na frente. Certo? Então, visitas programadas. Bom, eu diria ainda, eu coloquei aqui algumas estratégias institucionais, mas eu falei um pouco disso antes, talvez eu estou sendo repetitivo aqui. Nosso trabalho frente a diversas instituições, mas também não pensando quando se fala isso, diz, então vai lá no Senatran, fala com o pessoal, essa coisa toda, ou fala com o prefeito aqui ou ali. Não é só isso. Todos os lugares que temos visitado, temos feito contato, seja com entidades, seja com o poder público, municipal, normalmente, para poder angariar essa boa vontade. Acender também nas secretarias de cultura de todas essas prefeituras e todas essas regiões um incentivo para que amanhã apoiem formalmente a federação. Então, também faz parte de olhar um pouco para parcerias estratégicas. Existem algumas que estão formadas já historicamente, Liquimole, temos lá Haldey, temos Kia, são empresas que já estão junto. Então, dentro desse modelo, procurar desenvolver outras parcerias, crescer com empresas e instituições que apoiem esse tipo de atividade que é a da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Quero pontuar também que a Federação também decidiu, no seu grupo de trabalho, que se dedica à parte de rally, trazer esse trabalho para dentro da Federação. Esse grupo de rally, denodado, trabalhador, mas era totalmente isolado. Com o seu orçamento, com o seu patrocínio, com a sua norma, com o seu desenvolvimento de trabalho. Entendemos que esse rally é parte de serviços da federação e, como tal, está sendo aproximado, envolvido e vem
os seus dirigentes, Mário Lotti e Ricardo Reck, estão fazendo um trabalho de aproximar e de envolver o sistema de rally, trazendo para ele mais oxigênio e melhor qualidade. Temos um desequilíbrio muito grande entre determinadas provas e outras, com um nível muito bom e outras muito modestas. Então, vamos tentar ver onde é que está o nosso ponto de equilíbrio. Por outro lado, tem regiões do país que não tem nenhuma frequência da área de rally. Assim como eu estou dizendo que a federação em si tem que estar como instituição na ponta, também estou dizendo que o rally tem que ser de âmbito nacional. Nordeste não tem nada, Norte não tem nada, Centro-Oeste, se não me engano, presente não tem nada. É? Então, Brasília. Mas Mato Grosso, por exemplo, aquela região, nada. Então, também é uma preocupação. A federação tem que ser abrangente, tem que representar todo o grupo. Então, faz parte a preocupação no CBR de termos o avanço e o incentivo necessário para isso. Bom, eu diria que é o que temos para comentar. O que temos para comentar para o futuro? Eu estou me perguntando, mas o que vai fazer? O que vai fazer é muito desse menu que está aqui, que está em andamento. Isso aqui não é como ir na feira comprar tomate. Chegou lá, escolheu, está bonito, está no preço, bota na cesta e vai embora. Está resolvido. Aqui não tem tomate. Aqui só tem abacaxi. Só dá para sobremesa aqui. Então, é tudo demorado, é tudo difícil, é difícil de organizar, é difícil de motivar, é difícil de levar adiante. Então, basicamente, eu diria, quando você se preocupa o que essa federação vai fazer para frente, o que ela vai fazer para frente é o que os senhores todos que eu enumerei aqui estão fazendo, da melhor forma possível, com um trabalho de uma equipe muito interessante, como eu disse no começo, que tanto está hoje retomando mais 2 anos de trabalho, que eu acho que é a assinatura de todos os senhores sobre um trabalho que está sendo satisfatório. Portanto, com essas palavras me despeço, agradeço a atenção, agradeço muito o carinho de todos vocês estarem aqui, é um motivo de orgulho para mim poder fazer parte da equipe que está recebendo os senhores para estarmos aqui juntos, e eu posso me atrever a falar isso em nome do Conselho, depois vai se manifestar, mas acho que está bem claro que temos essa percepção, né? Então, dessa forma, deixo meu agradecimento e a sequência agora peço ao meu colega Vinícius que dê andamento ao trabalho. Muito obrigado. Bom, neste momento, o presidente Andrés Pessel faz a assinatura do documento de posse da Federação Brasileira de Veículos Antigos do biênio 2026-2028. Obrigado. Uma salva de palmas. Bom, parabéns, senhor presidente. Agora iniciaremos com o ato de posse dos vice-presidentes e dos conselheiros também eleitos em Assembleia Geral Ordinária no último dia 6 de junho. Para começar, eu chamo o vice-presidente administrativo Derek de Almeida Giorgetti, da Associação de Antigomobilistas da região de Catanduva. Fica ali no meio.
Na sequência, eu chamo o vice-presidente técnico Luiz Gustavo Monteiro Cabê, da Associação dos Amigos de Carros Antigos e Raridades de São José dos Campos. Aproveito para citar os que não puderam estar presentes: vice-presidente financeiro Arnaldo Pereira Mubarak, do Clube de Veículos Antigos de Sergipe, Antigos do Farol, e o vice-presidente jurídico Márcio Augusto Almeida Costa, da Associação Piauiense de Veículos Antigos. Agora, partindo para o Conselho Consultivo, convido Leandro Mazzocato, do Veteran Car Clube dos Vinhedos. Na sequência, chamo Roberto Suga, do Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos. E Rúbio Fernal Ferreira e Souza, do Instituto Cultural Veteran Car de Minas Gerais. Aqui, obrigado. Citando os não presentes, Altair Manuel, do Veteran Car Clube de Lages, Germano Toscano de Brito, Clube do Carro Antigo da Paraíba, Jorge da Rocha Cirne, Veteran Car Clube do Brasil da Bahia, José Ednúbio Braga Vasconcelos, Veteran Car Clube do Brasil, Clube de Automóveis Antigos do Ceará, Otávio Pinto de Carvalho, do Instituto Cultural Veteran Car de Minas Gerais, Paulo César Zamar Tax, do Clube do Carro Antigo de Cuiabá. Agora vamos para o Conselho Fiscal. Chamo Antônio Carlos Lopes, do Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos. Natal Arnosti Júnior, dos Intocáveis Clube de Carros Antigos de Araraquara.
E agora menciono os não presentes. Luciano Sadi Espessato, da Associação Beltronense de Antigo Mobilismo, Confraria de Antigos. José Fernando de Miranda Costa, Clube de Automóveis Antigos de Pernambuco. Márcio Fernando Frantz, do Veteran Car Santa Cruz. Paulo Tadeu Brudzinski, Veteran Car Clube do Brasil, Clube de Automóveis Antigos do Paraná. E Volmir Rudel, Clube de Automóveis Antigos de Sorriso. E agora que tomaram posse, os membros eleitos chamaremos para serem empossados os diretores convidados e nomeados pelo presidente. Diretoria Esportiva, Mário Lotte Guimarães Filho, MG Clube do Brasil, e Ricardo André Heck, Veteran Car Clube dos Vinhedos. Diretor de Cultura e Juventude, Marco Pigossi, Alfa Romeo Clube do Brasil. A presidente do Fundo de Solidariedade da FBVA, Dona Edith Suga, do Elas Clube Feminino de Automóveis Antigos Especiais do Paraná. Aproveito para citar o não presente, diretor de Assuntos Internacionais, Cláudio Gomes Anaga, do Alfa Romeo Clube do Brasil. E agora iniciaremos com as diretorias regionais, começando pela região Nordeste, que temos, infelizmente nenhum deles puderam estar presentes, Antônio Souza Reis, do Automóvel Clube de Salvador. Carlos Armando de Oliveira, Clube de Veículos Antigos de Sergipe. Bruno Albuquerque de Oliveira, Clube de Automóvel Antigo de Alagoas. Gustavo Linhares Botten Miller Neto, Veteran Car Clube do Brasil, Ceará. Lincoln Nogueira, Veteran Car Clube do Brasil, Ceará. Sérgio Augusto Moreira, Clube do Carro Antigo da Paraíba. E Valdir Pires, Associação Maranhense de Veículos Antigos. E agora citando a região Nordeste, região Centro-Oeste, perdão. Fernando Cristino Silva, da Associação Rondonopolitana de Carros Antigos. Ivonir Mazeto, Clube de Automóveis Antigos de Sorriso. Luiz Carlos Romani, Tangará Carros Antigos. Nilson José de Lima, Clube de Carros Antigos de Três Lagoas. Rafael Moraes Pereira da Luz, Veteran Car Brasília. Sueide Silva Torres, Clube de Carros Antigos de Três Lagoas. Ronaide Andrade Pereira, Clube de Veículos Antigos de Goiás. Na região Sudeste agora, começando por Minas Gerais, Caio Mário Batista Pereira, Clube de Autos Antigos Rota Real. Gissa Bifano Martins Tureta, Rio Minas Clube de Veículos Antigos.
Jalel Salem Barbar, Associação Street Tração Traseira, Clube de Uberlândia. Marcelo Rubinger, Instituto Cultural Veteran Car de Minas Gerais. Márcio Matsumori, Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas. No Rio de Janeiro, Daniel da Costa Pereira Neto, Associação de Veículos Antigos de Paraíba do Sul. Gutenberg Alves Batista, Veteran Car Clube do Brasil, Rio de Janeiro. Elion Silva Freitas, Búzios Clube de Veículos Antigos. Leonardo de Souza Silva, Clube do Automóvel Antigo de Campos. Luiz Henrique dos Santos Moraes, Amigos do Antigo de Teresópolis. Melchior Passalini Júnior, Amantes de Veículos Antigos de Arraial do Cabo. E Wagner Batista Filho, Associação de Carros Antigos de Nova Friburgo. E agora, pelo Espírito Santo, convido Marcelo Nolasco de Abreu, Associação de Automóveis Antigos de Anchieta. E agora vamos para o estado de São Paulo, começando com Antônio Júlio Nogueira Cupê, Associação dos Amigos de Carros Antigos e Raridades de São José dos Campos. Carlos Alberto Rodrigues, Volkswagen SP2 Clube. Luiz Antônio Furniol Curi, Associação Batataense de Antigo Mobilismo. Osmar Beteghelli Filho, Clube de Autos Antigos de Araras. Samuel Romero Nascimento, Associação Antigo Mobilista 676 Clube.
e Silvio Luiz Pinto e Silva, Clube do Opala de São Paulo. Cito os não presentes: Cláudio Gobi, do Clube do Opala de São Paulo; Dirceu Pereira Júnior, Clube de Carros Antigos de Valinhos; Fábio Carlos Fernandes de Melo, Clube do Veículo Antigo de Presidente Prudente e Região; Gilberto Leite Penteado, Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva; João Guilherme Aguiar, Puma Clube do Brasil Campinas; Rogério Buraschi Antunes, da Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva. Agora, na região sul, começamos pelo estado do Paraná. Itamar Bortolazzi Júnior, Clube do Vovô Coronel Vivida. Sérgio Kowalski, Associação de Veículos Antigos de Cascavel. Citando os não presentes: Eduardo Henrique Machado Júnior, Puma Clube do Brasil, Paraná; Glenise Bessler, Elas Clube Feminino de Automóveis Antigos e Especiais do Paraná. No estado de Santa Catarina: Jober Teixeira Bastos, Veteran Car Clube Jaraguá do Sul; Ricardo José Matiolo, Veteran Car Clube de Concórdia; Ricardo Minato, Veteran Car Clube de Criciúma; e Sérgio Antônio Fontana, Veteran Car Clube de Lages. No estado do Rio Grande do Sul: Jonatas de Limas Rodrigues, Caxias Fusca Clube; Leonardo Simonato, Confraria de Carro Antigo de Carazinho; Luiz Antônio Moraes Genro, Associação de Veículos Antigos de Santa Maria; Marcelo Bertin, Veteran Car Clube dos Vinhedos; Rodrigo Ruiz, Veteran Car Clube do Brasil, Rio Grande do Sul; Sandro Hescher, Sociedade Caxiense de Automóveis Antigos. E agora, passando para a diretoria técnica, convido, novamente, Antônio Júlio Nogueira Cupê, Associação dos Amigos de Carros Antigos e Raridades de São José dos Campos. Emerson Mestrinelli Ferreira, Alfa Romeo Clube do Brasil.
Guilherme da Roz Malacarne, Clube de Autos Antigos de Taubaté. Maurício Roveri do Vale Pereira, Veteran Car Sul Catarinense. Irapuã Pereira, Puma Clube do Brasil de Curitiba. Walter Martins Pereira Júnior, do canal Quinta Marcha. Aproveito para citar os não presentes: Antônio Carlos Ribeiro Filho, Galaxy Clube do Brasil. Christian Lovato, Puma Clube de Campinas. Fernando de Oliveira Alves, 676 Clube. Felipe Bitu, Alto Mogiana Clube de Veículos Antigos. Hélio Setaro Júnior, Clube do Carro Antigo do Brasil. Jonatas de Lima Rodrigues, Caxias Fusca Clube. Juliano Feijó, Auto Clube Veículos Antigos. Reinaldo Scalco, Clube do Carro Antigo do Brasil. E Valdir Caires Filho, Veteran Car Clube do Brasil, Bahia. E assim será composta a diretoria da FBVA para o biênio 2026-2028. Bom, encaminhando para o final, venho comunicar aos membros da Federação Brasileira de Veículos Antigos que nesta segunda-feira o Conselho Consultivo oficializou a continuidade de Roberto Suga como presidente do Conselho Consultivo da FBVA durante o biênio 2026-2028. Assim, convido o presidente do Conselho Consultivo para aproveitar o ensejo e deixar uma palavra aos presentes. Por gentileza.
Boa noite a todos. Uma satisfação. E aí eu lembro com Pedro Luiz Dias, renovada, que era uma frase que começava o nosso amigo José Carlos Pinheiro Neto, da General Motors, e eu, como fui presidente do Chevrolet Clube do Brasil, eu lembro dessa colocação, da gente fica até emocionado, porque a minha trajetória do carro antigo começou no Chevrolet Clube do Brasil. E estar aqui, nesse momento, quando nós, lá em 2014, aí eu vou até pedir para um antigo mobilista, que eu tive a oportunidade na posse, na primeira posse da presidência da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Ele foi a pessoa que me motivou e que foi um mestre de cerimônias, como sempre foi, que é o nosso amigo Ernesto Palha. Eu quero que Ernesto venha aqui para a gente rememorar 2014. Obrigado, parabéns. Ernesto, Boa você, noite. Boa noite. por favor, falava um pouquinho só. Não, e parabéns para a diretoria, e parabéns para o conselho, presidente do conselho, e parabéns para nós, antigos mobilistas, que podemos contar com o trabalho voluntário, dedicado, incansável desse grupo de colecionadores que abre mão de ficar polindo seus carros na garagem, que eu tenho certeza que eles preferiam estar lá, para vir e fazer frente, tomar a frente, a dianteira e cuidar dos nossos interesses, porque no fundo é isso, né? É graças à Federação Brasileira de Veículos Antigos e sua representação internacional, a FIVA, que a gente tem o acesso às autoridades, o acesso a todas as pessoas que podem influir na conservação, na preservação da memória automotiva brasileira e mundial, né? Até já destaco aqui a presença dos representantes do Detran, né? Que estão aqui por isso, porque é graças ao trabalho de interface importante que é feito pela federação que nós temos acesso à presença, né, ilustre desses representantes das autoridades, e isso para nós é fundamental. Nós vivemos sempre preocupados com a mudança aqui e ali, com a preservação, com a nossa capacidade de continuar usando os nossos veículos, né? As mudanças tecnológicas que vêm por aí, as ameaças, às vezes, da necessidade de adicionar mais álcool no combustível e que consequências isso pode ter para a gente. Tudo isso é contemplado por essa gente. Muito obrigado, Suga, muito obrigado, presidente, muito obrigado aos membros da diretoria e do conselho, e vida longa à federação. Ernesto é um antigo mobilista, ele em 2014... Principiante. Em 2014 teve a oportunidade de estar na posse da nossa diretoria. Claro. Eu era menor de idade ainda na época. Pigossi e eu representamos a nova geração. Né? E como cresceu. Né? Poxa, como cresceu todo o antigo mobilismo. Nós começamos com 114 clubes, hoje somos mais de 260 e nós somos 90 voluntários. Então, esses 90 voluntários que estão aí, abnegados, disso que você falou, que deixaram de estar cuidando dos seus carros, preparando para os eventos que vão acontecer esse fim de semana, para estar aqui conosco. E você viu toda essa evolução, e ele é participante de ralis de regularidade, e faz com que a gente Uma participação irregular, mas eu faço o que eu posso. Então, o Ernesto acompanhou toda essa evolução da federação. Fico muito feliz da presença dele aqui, honrado, porque ele é um formador de opinião, fala do antigo mobilismo, falou com palavras próprias aí sobre o assunto. É um desafio para nós o assunto do combustível. O Ernesto também, em vários grupos, também se engajou, porque a gente tem que trabalhar e sensibilizar as autoridades para atender a necessidade de nós termos sempre os carros naquilo que a gente entende que a FIVA sempre diz, que nós temos que preservar, promover e proteger o automóvel antigo. E aí eu agradeço ao Ernesto, porque ele é um grande formador de opinião que pode nos ajudar a contribuir
para que a gente possa ter os nossos carros e os carros dele também andando. Pois é. Obrigado, pois é. muito obrigado. E só peço licença para cumprimentar a dona Edith Suga, que hoje, né, mais uma vez, participa com grande vigor e energia, e para nós é uma grande inspiração. Né? Muito obrigado, dona Edith, parabéns. Obrigado a todos, muito obrigado. Bom, assim encerramos neste momento a solenidade de posse da diretoria da Federação Brasileira de Veículos Antigos para o biênio 2026-2028. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos e os convidamos para um coquetel comemorativo que está se iniciando neste momento. Desejo a todos uma boa noite.